34. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 331. Por favor, conceda-me esta grande honra. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Os Palecoios já foram temidos nas profundezas abissais por nossa capacidade de transformar regiões inteiras em terras devastadas e inabitáveis. Nosso hálito podia tirar a vida das florestas, nosso olhar podia nublar a mente até dos guerreiros mais disciplinados, explicou Erin. Damon ouviu em silêncio, com os olhos fixos em suas enormes bobinas se movendo languidamente pelas águas venenosas. Uau, você é realmente muito poderoso, ele assentiu. Gostei de aprender sobre sua linhagem e sua história. Você também pode me contar mais sobre este mundo e por que está aqui? Sua cabeça abaixou, mas nenhuma palavra se seguiu. Após uma pausa, ela finalmente sibilou. Meu senhor, por favor, me perdoe. Não consigo responder a isso. Damon inspirou suavemente. Outro beco sem saída. Pode me dizer por que não consegue atender? Meu senhor. Eu faria isso se pudesse. Só não me lembro. Os olhos dele se estreitaram. Espere. Como assim, não se lembra? Seus movimentos abaixo da superfície eram silenciosos, mas ele conseguia sentir a onda de poder cada vez que ela se transformava. Não esquecida como os mortais, murmurou ela. É como se as memórias estivessem trancadas. Seladas. Sei que faltam pedaços, mas não consigo alcançá-los. Lembro-me de muitas coisas, continuou ela, em voz baixa e contida. Lembro-me do nosso Deus, o Rei Veneno. Dos meus grandes ancestrais, da minha linhagem, do significado dos meus poderes e de como evoluir. Essas verdades vivem no meu sangue. Mas não me lembro da minha infância. Não me lembro dos meus pais, nem de onde nasci. Tudo o que sei é que acordei aqui, nesta montanha, e ela se tornou minha prisão. Além de suas fronteiras, enfraqueço. Até lobos terríveis poderiam acabar comigo. Damon a observou, os chifres no topo de sua cabeça refletindo o brilho doentio da luz da piscina. Então você tem as memórias da sua linhagem. Mas não de si mesma. E essa montanha não é apenas o seu lar, é a sua corrente. Sim, disse ela, com as espirais deslizando sob a superfície. Lá fora, sou a presa. Aqui dentro, sou a rainha. E não sei por quê. Espere. Isso muda agora que você é meu seguidor vinculado. Ainda não sei, meu senhor. Os lábios de Damon se curvaram levemente. Então a coleira que a montanha tem sobre você pode não estar tão apertada agora. Talvez. Quando me aceitou, eu senti, fraco, mas real. As fronteiras não me agarram mais como antes. Ainda assim, não posso dizer se é a verdadeira liberdade. Ou apenas uma corrente mais longa. Se desejar, meu senhor, podemos testar isso. Vá em frente. Ela desapareceu em uma espiral de miasma, deixando apenas o som de veneno borbulhando e pedras pingando ao longe. Um minuto inteiro se passou antes que ela retornasse, com a água sibilando em suas escamas esmeraldas. Meu senhor. Ela sibilou, os olhos brilhando de triunfo. Eu não estava errada. Consigo manter grande parte da minha força, não importa quão longe eu vá. Não sou mais prisioneiro desta montanha. Graças a você, já estou salva. Que ótima notícia, sorriu Damon. Parece que te ligar a mim realmente mudou as coisas. Ele se recostou, deixando a picada venenosa penetrar em sua pele. De agora em diante, você não é apenas uma rainha na sua montanha, você pode ser minha rainha em qualquer lugar. Seu chiado dessa vez foi de pura felicidade. Damon contou a ela sobre a mensagem do sistema que recebera. Havia uma boa chance de que mais restrições dela, até mesmo seus fragmentos de memória perdidos, pudessem retornar. Quanto mais poder ele ganhasse, mais restrições ela poderia remover. Os dois continuaram conversando quando, de repente, Erin se levantou, seus cachos chacoalhando nas águas miasmáticas. Meu senhor, eu conheço um caminho mais rápido. Caminho mais rápido para quê? Para romper os selos da minha mente. Seus cachos se apertaram na água, enviando ondas escuras que batiam contra a pedra. Se o vínculo que compartilhamos realmente corrói minhas correntes, então existem maneiras de romper o resto. Mas elas exigem condições específicas. Que condições? Perguntou Dexter rapidamente. Àquela altura, ele estava disposto a tentar praticamente qualquer coisa. Erin então, do nada, curvou-se profundamente, tão profundamente que sua voz ficou um borbulhar desordenado. Não consigo entender você. Erin então inclinou a cabeça para fora e falou hesitante, meu senhor.
Por favor, me concederia a honra de plantar sua semente em mim? Meu senhor, se me conceder esta dádiva, o vínculo que compartilhamos se aprofundará, confrontando os acordos em minha mente até que se rompam. A cada ruptura, me lembrarei mais de quem eu era, de onde vim e por que fui aprisionado. E, meu senhor, ficarei mais forte do que nunca. Damon agora entendia perfeitamente o que ela queria dizer, depois de se dar alguns segundos para assimilar as palavras. Ah! Então era isso que você queria dizer, murmurou. Espera aí. O quê? Quer dizer que quer mesmo engravidar? Engravidar de mim? Sim, meu senhor. Seria uma grande honra e privilégio me tornar portadora de sua linhagem. Erin não se abalou diante da franqueza dele. Pelo contrário, seus olhos arderam ainda mais, as pupilas estreitadas se estreitando com convicção. Por muitos anos, poderíamos servir a você e sua família, protetores unidos por juramento e sangue. A cabeça de Damon girava. Do que diabos ela estava falando? Do que você está falando? Se você engravidar, você não será minha família? Meu senhor. Erin congelou como se ele tivesse acabado de proferir uma blasfêmia. Sua cabeça se inclinou ligeiramente para trás e, por um instante, as espirais sob a superfície se aquietaram completamente. Meu senhor. Ela sussurrou, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Então, após um instante, um silvo escapou dela, ao mesmo tempo assustado e perturbado. Meu senhor, não ouso presumir tal coisa. Um ser inferior como eu jamais sonharia em me tornar sua concubina. Compartilhar sangue com você não me tornaria sua igual, disse ela lentamente, como se explicasse algo óbvio. Me tornaria seu recipiente, a portadora de um dever. Nada mais. Minha lealdade, minha força e qualquer vida que nascesse de mim pertenceria inteiramente a você, não como parentes, mas como sua propriedade sob seu comando. Deus vampiro mais forte. Capítulo 332. Estou morrendo de vontade de me oferecer a você, meu senhor. Damon coçou a cabeça. Não sabia como tinham vindo parar ali de repente. Embora estivesse desesperado para aprender mais sobre tudo, tinha certeza absoluta de que não estava pronto para começar uma família qualquer com uma cobra qualquer que ele tinha acabado de conhecer hoje. Claramente, ter filhos significava coisas muito diferentes para ele e para a cobra. Era uma merda rejeitá-la, mas tinha que ser feito. Vamos esperar. Espere um pouco para ver se há outras maneiras melhores de recuperar suas memórias. Damon balançou a cabeça. Erin pareceu um pouco assustada ao ouvir a resposta. Meu senhor, devo lhe dizer que, mesmo que me engravide, levaria pelo menos 1000 anos para que qualquer progenie aparecesse. Então, se a sua preocupação é com a minha prole, eu os mataria de bom grado antes mesmo que respirassem, se for o seu desejo. Damon apenas a encarou, momentaneamente sem palavras. Você realmente não precisava ter dito isso daquele jeito, murmurou, esfregando a ponta do nariz. Não tinha certeza se a declaração dela era assustadora, absurda ou apenas sua maneira distorcida de tentar tranquilizá-lo. Provavelmente as três coisas. A enorme serpente não pareceu notar o desconforto dele. Seu tom era quase reverente, como se tivesse acabado de fazer a oferta mais razoável do mundo. Minha existência agora lhe pertence, meu senhor. Qualquer vida que eu tiver nascido será uma extensão da sua vontade, nada mais. Se você assim o desejar, eles não poderão existir. Se você assim o desejar, eles herdarão o mundo a seus pés. Meu senhor. Só preciso de um pouquinho do seu sangue para completar o ritual. Não preciso de mais nada de você. De todos os prisioneiros que tenho capturado nos últimos anos, sei que algumas raças preferem uma dança de acasalamento antes da fecundação. Se desejar, pode usar meu corpo como quiser. Antes mesmo que Damon tivesse tempo de registrar suas palavras, a enorme fera à sua frente assumiu novamente a forma humanoide. Mas, desta vez, sem manto ou capuz cobrindo seu corpo e rosto. Em pé diante de Damon, estava uma beleza incomparável, nua, com olhos particularmente cativantes. Até mesmo o leve padrão de escamas traçando seus ombros e coxas só fazia parecer ainda mais sobrenatural. Ela não se encolheu diante do olhar dele, não desviou o olhar nem escondeu o corpo. Damon engoliu em seco, incapaz de desviar o olhar da cobra perigosamente bela. O olhar apaixonado em seu rosto tornava ainda mais impossível ignorá-la. Ela estava pedindo por aquilo da maneira mais sedutora possível e, de alguma forma, não era nada desagradável. Meu senhor. Seus lábios se entreabriram enquanto ela se aproximava sedutoramente.
Meu senhor, por favor, aceite-me como seu receptáculo. Ela então inclinou a cabeça, revelando seu pescoço esguio e as veias de sangue fluindo por baixo. Por favor, prove-me, meu senhor, ela sussurrou, a voz um silvo baixo e sensual que deslizou pela espinha dele. Damon não se moveu por um instante, cada instinto dividido entre a cautela e a atração primitiva do convite dela. Sua mandíbula se apertou, suas presas coçaram sob as gengivas, o cheiro do sangue dela agora se enroscava em seus sentidos como fumaça pelo buraco da fechadura. Era rico, inebriante, tentador demais. Damon forçou uma respiração pelo nariz, o calor subindo pela nuca. A mulher estava tão perto que Damon conseguia sentir o calor que irradiava de sua pele. Seus seios macios pairavam a poucos centímetros do seu peito, perto o suficiente para que o menor movimento para frente os pressionasse contra ele. Uma gota d'água escorreu pela curva suave da clavícula dela, traçando o leve brilho das escamas antes de desaparecer nas sombras entre eles. A garganta de Damon se apertou. Ele disse a si mesmo para recuar, para recuperar o espaço entre eles, mas seus pés se recusavam a se mover. A poça venenosa sibilava baixinho atrás deles, o som quase se perdendo sob o latejar em seus ouvidos. Os dedos de Damon se contraíram ao lado do corpo, seus instintos o puxando em duas direções ao mesmo tempo. Ele também estava dolorosamente ciente de que ambos estavam completamente nus naquele momento. E seu general não facilitava as coisas. Era um homem simplório. Defendia aqueles que lhe agradavam. No entanto, Damon tinha muitas outras coisas a considerar. Simplesmente não conseguia pensar em filhos naquele momento, muito menos com alguém como ela. Mesmo que demorasse 1000 anos. Esse tipo de compromisso com alguém, pelo menos o fazia querer pensar duas vezes sobre tudo. Erin, por outro lado, parecia bastante determinada a alcançar seus objetivos. Ela inclinou a cabeça levemente, expondo a linha elegante do pescoço, o pulso lento que acenava como uma batida de tambor. Prove-me, murmurou novamente. Estou morrendo de vontade de me oferecer a você, meu senhor. Por favor, aceite o meu sangue como tributo. O coração de Damon disparou. Por um lado, sua beleza era avassaladora. Por outro, o cheiro de seu sangue era simplesmente inebriante. O pulso dele rugia em seus ouvidos, cada batida sincronizada com o ritmo hipnótico da respiração lenta e constante dela. A atração inebriante do sangue dela dificultava o raciocínio, e cada inspiração era uma luta entre a lógica e o desejo. Foda-se. Ele era um vampiro, e não havia motivo para recusar uma simples bebida, contanto que aprendesse a se controlar e parar com apenas uma bebida. Lentamente, Damon deu um passo à frente, fechando os últimos centímetros entre eles. Sua mão se ergueu, os dedos roçando a lateral do pescoço dela, a pele esquentando sob seu toque. Ele prendeu a respiração, suas pupilas dilatando-se em grandes poças escuras. Você queria que eu te provasse. Sua voz era baixa. Eu aceito. Sem filhos. Só sangue. Os lábios de Erin se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela simplesmente inclinou a cabeça ainda mais, expondo-se completamente. Damon não hesitou desta vez. Suas presas deslizaram para baixo, afiadas e prontas, e ele as cravou na veia oferecida. Deus vampiro mais forte. Capítulo 333. Posso repetir? Damon estremeceu. O primeiro jorro de sangue dela o atingiu como um raio, espesso, rico e venenoso. Ele podia sentir o gosto, os traços de sangue dracônico que a tornavam tão irresistível para ele. Era fraco, diluído, mas inconfundível. A mesma essência tentadora que ele havia provado uma vez antes, quando devorou a essência do sangue do dragão mutante. Um frenesi tomou conta dele quando uma das mãos agarrou os cabelos sedosos dela e puxou sua cabeça para mais perto, enquanto a outra mão encontrou seu traseiro maravilhoso e empinado. Ele a agarrou com mais força e a chupou com toda a força que pôde, absorvendo-a com uma fome desenfreada. Erin gemeu de prazer e dor, o que só tornou tudo ainda mais irresistível. Damon se permitiu entregar-se completamente por um bom minuto antes de rapidamente se recuperar e recuperar o controle. Ele tomou mais alguns goles lentos, saboreando o último resquício de sangue dela enquanto se recompunha. Você está bem? Eu bebi muito sangue? A respiração de Erin estava irregular, seu corpo tremendo após a mordida. O ferimento em seu pescoço exudava uma fina linha de sangue verde escuro tingido de veneno, mas ela não fez nenhum movimento para curá-lo imediatamente. Em vez disso, curvou-se profundamente, com os olhos cheios de reverência.
Meu senhor, nunca recebi uma honra tão grande em toda a minha vida. O senhor realmente me abençoou hoje, muito além dos meus sonhos mais loucos. Só me avise se ficar demais. Não quero te esgotar. Seus olhos brilharam, as pupilas se estreitaram em divertimento. Se o fizesse, meu senhor, eu só lhe agradeceria a caminho do abismo. A visão do corpo nu e trêmulo dela mais uma vez invocou um desejo ardente dentro dele, mas Damon se conteve desta vez. Afinal, ela levaria apenas um segundo para fazer o que a Aurora havia feito com sucesso. Mordê-lo de volta. Ele sinceramente não imaginava que ela faria tal coisa, pois parecia extremamente leal e submissa. Mesmo assim, não havia necessidade de arriscar nada. Mesmo com a lealdade deles e sua atitude, ela não hesitou em seduzi-lo e se esforçar ao máximo para conseguir o que queria. Damon soltou um suspiro. Não que ele não entendesse a intenção ou desespero dela. Ele se aproximou e a puxou para um abraço. Escute, sobre o pedido que você fez antes. Me desculpe por ter recusado. Não é um não para sempre. Vou pensar seriamente no que você me pediu. Prometo que definitivamente tentaremos recuperar suas memórias o mais rápido possível. Ele então a soltou e deu um passo para trás. Erin balançou a cabeça imediatamente. Meu senhor, o senhor me entendeu mal. Eu realmente gostaria que minhas memórias fossem de volta e que a restrição à minha mente, corpo e alma fosse apagada, mas só sugeri isso porque o senhor parecia precisar muito delas. Mesmo que me abençoasse com tal honra, eu não seria capaz de me lembrar de tudo instantaneamente. Isso só me ajudaria a melhorar minha capacidade de desvendar minha memória lentamente. Damon franziu a testa levemente. Ele também pensava assim. Não é como se uma gravidez pudesse magicamente desbloquear compartimentos na mente dela, mas ele ainda ficou surpreso com a resposta dela. Então, você estava disposta a ir tão longe, não por si mesma, mas porque achou que eu precisava das suas memórias agora. Sim, meu senhor. Meus próprios desejos são secundários. O que busco é ser útil a você, verdadeiramente, completamente, sem restrições. Se gerar sua semente acelerasse isso, eu teria me oferecido 1000 vezes mais. Mas não sou herege a ponto de exigir isso se você desejar o contrário. Damon podia ver em seus olhos que ela estava sendo extremamente sincera. Era o compromisso feroz, quase sagrado, de uma crente que já havia decidido o propósito de sua vida. E esse propósito, de alguma forma, era ele. O fato de ele ser o herdeiro daquele Ravenon a mudou tanto. Ele soltou um suspiro enquanto seu olhar se voltava para o lago ao redor. Então, de repente, percebeu que havia absorvido muito mais das águas miasmáticas nos últimos segundos. Seria por ter bebido o sangue dela. Tosse. Tosse. Era algo que valia a pena testar. Ei, Erin. Me conta. Você está se sentindo fraca agora. Você tem mais sangue? Quer dizer, posso beber mais sangue sem te enfraquecer ou te machucar? Responda honestamente. Damon sabia que estava sendo descarado, mas estava com tempo extremamente curto. Precisava sair dali e cuidar de outras coisas, principalmente agora que também precisava encontrar um jeito de trazer as memórias dele de volta. Além disso, ele não se importaria em beber mais um pouco. Embora o sangue de Erin não fosse tão divino quanto o de Aurora, ainda era um dos sabores mais inebriantes que ele já havia provado. Erin, é claro, atendeu imediatamente. Meu senhor, tenho mais do que suficiente para dar. Meu corpo se regenera mais rápido do que a maioria, e meu sangue se repõe em um ritmo que me manteve viva em batalhas muito piores do que esta. Ela deu um passo lento e deliberado em sua direção, o leve aroma de sua essência envenenada pairando no ar como uma isca. Se meu sangue te fortalecer, então pode beber o quanto quiser. Eu não vou ceder. Por favor, me aceite, meu senhor. A mão dele se ergueu novamente, roçando o queixo dela enquanto o polegar roçava as marcas de perfuração em seu pescoço. Apesar dos poderes regenerativos dela, elas não pareciam estar desaparecendo. Ele percebeu que não era normal, mas não queria falar sobre isso agora. Diga-me quando parar, murmurou ele. Se eu for longe demais, diga. Não hesite. Damon se aproximou, sua respiração roçando a orelha dela. Então, sem dizer mais nada, ele mostrou as presas mais uma vez e as cravou de volta nela. Damon apertou o maxilar dela com mais força, puxando-a para mais perto até que seu corpo nu e trêmulo se pressionou contra o dele. Sua essência sanguínea rugia de fome. O miasma do lago pareceu se agitar e se contorcer em resposta, atraído em sua direção por correntes mais fortes, e ele percebeu,
com um sobressalto, que sua absorção estava se acelerando. O miasma ao redor deles se agitava mais violentamente do que antes, penetrando em sua pele em tentáculos visíveis, e a onda de força correndo por suas veias fez suas presas coçarem por mais sabor. A mão dele deslizou do queixo dela para embalar sua nuca, mantendo-a no lugar enquanto ele a penetrava mais fundo, mais devagar, saboreando cada pulsação de poder que ela derramava nele. Este dia realmente havia tomado um rumo inesperado, e ele não hesitaria em aproveitá-lo ao máximo. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 334. De volta à base depois de mais algumas horas, Damon saiu da alta montanha, que agora estava praticamente vazia. Eirin seguiu em silêncio, com as vestes vestidas e o rosto coberto, revelando apenas seus olhos hipnotizantes. Os dois ficaram do lado de fora da montanha, esperando. Logo, uma horda de monstros corrompidos e irracionais surgiu diante deles. Estes são os últimos, meu senhor. Eirin ofereceu ansiosamente todos os lacaios que havia reunido até então. Você não tem mais nenhum desses Califiendes. Damon havia ganhado muito mais com aqueles poderosos monstros de rank C. Cada um deles havia conferido muito mais atributos, níveis e algumas habilidades únicas. Além disso, eles também tinham um leve toque dracônico, embora fosse extremamente minúsculo e quase imperceptível. No entanto, parecia que ele estava sem sorte, pois Eirin apenas balançou a cabeça. Por favor, me perdoe, meu senhor. Não tenho mais nenhum desses demônios da escama para o seu consumo. Só consegui encontrar essas criaturas raras uma vez em todos esses anos. Um grupo delas vagou pelo meu covil, e minha corrupção as dominou. Era mais fácil para mim manipulá-las. Elas eram parecidas comigo em alguns aspectos. Mas, apesar do meu controle sobre eles, não consegui fazê-los revelar nenhuma informação. Não tenho a mínima ideia de onde eles vêm. Se não me engano, provavelmente vivem em algum tipo de território escondido, e talvez até se esqueçam de onde são quando saem. É só uma suposição minha. Damon assentiu. Se ela não os tinha, então não os tinha. Não havia sentido em ficar pensando nisso. Não se preocupe. Esses tantos monstros corrompidos são mais do que suficientes para me dar outro impulso sólido. Você se saiu bem. Ele acabou passando mais algumas horas absorvendo mais miasma e a essência sanguínea corrompida dos monstros irracionais. Eles não lhe renderam nenhuma habilidade nova, mas ele conseguiu aprimorar algumas habilidades já existentes. Quando Damon terminou, o ar ao redor deles parecia mais rarefeito e limpo. O lugar inteiro estava diferente, sem muito da corrupção restante. Eirin olhou para o local uma última vez enquanto seguia Damon silenciosamente para dentro do portão de sangue. Não havia hesitação ou dúvida em suas ações. Ela não olhou para trás ao passar pelo portal. Keltor, que os havia encontrado, também entrou no portão de sangue enquanto os três desapareciam da área e retornavam ao salão de sangue. Era um ciclo normal do jogo novamente, e de fato, quase o fim dele, e muitos jogadores vampiros vagavam pelo salão de sangue. Assim que avistaram Damon, muitos tentaram se aproximar dele, mas Keltor rapidamente os deteve. Ele avançou como uma muralha de aço, uma mão no cabo da lâmina e a outra erguida em um comando silencioso para parar, sem esconder sua aura assassina. Seu olhar frio e implacável deixou claro que Damon não estava entretido em uma conversa casual naquele momento. A multidão hesitou, alguns jogadores parecendo frustrados, outros recuando rapidamente, pois não conseguiam lidar com a intenção assassina. Até Eirin aprovou o método rápido de Keltor para lidar com as pragas. Devo apagar essas moscas permanentemente, meu senhor. Eirin ofereceu seus serviços. Damon riu baixinho. Deixe-os em paz. Como ordenar, meu senhor. Só pensei em poupá-lo do incômodo de vê-los novamente. Seu olhar percorreu a multidão como uma lâmina, e vários jogadores que a encararam ficaram paralisados, alguns até tremendo de medo. Atrás deles, sussurros ressoaram em voz baixa, mas ninguém ousou se aproximar novamente. Damon continuou a caminhar até a sala do trono, onde só ele tinha permissão para entrar, e alguns oficiais de alto escalão, ocasionalmente, no salão de sangue. Sentou-se no trono e soltou um suspiro. Estava bastante exausto pelo uso constante de sua habilidade de linhagem. De certa forma, era também uma espécie de aperfeiçoamento corporal, e ele acabara de passar por horas e horas de treinamento intenso. Ele esperava que esta viagem fosse problemática, mas tudo acabou de uma forma completamente diferente. Ele havia ganhado muito mais do que apenas moedas e ouro. Mas o problema agora eram essas moedas e ouro.
Ele precisava delas, e precisava de muitas. Damon soltou um suspiro e esfregou as têmporas. Então, imediatamente deixou o cansaço de lado e começou a fazer um inventário de todo o seu saque das terras pestilentas. Ele desenhou a interface translúcida do sistema com um piscar de olhos, enquanto a contagem de saques se espalhava como um livro razão brilhante diante de seus olhos. Núcleos corrompidos, peles de monstros, bolsas de veneno, armas ainda pingando miasma, pilhas de ossos fragmentados, carne corrompida e assim por diante. O sistema listou cuidadosamente o valor de venda em números dourados brilhantes, e os lábios de Damon se apertaram em uma linha fina. Naturalmente, isso não era nada. O grande achado foram os baús de tesouro. As abundantes moedas de ouro que ele havia embolsado desses baús, juntamente com diversos itens, bugigangas e pedras preciosas. O maior achado foi a montanha de moedas de ouro e itens diversos que ele havia retirado diretamente do covil de Irim. A pobre mulher vinha colecionando-os há sabe-se lá quanto tempo, e claramente tinha uma queda por eles, mas entregou tudo sem dizer uma palavra. Damon sorriu, lançando um olhar em sua direção. Irim ainda estava ocupada olhando fixamente para a entrada da sala do trono. Alguns jogadores tentavam entrar, e isso claramente a deixou muito descontente. Damon balançou a cabeça e retornou à interface do sistema. Agora, o veredito final. Ele tinha o suficiente ou não? Comparado aos míseros valores de mercado que o sistema listava para o lixo corrompido, essa montanha de tesouros era o verdadeiro prêmio. Pilhas de moedas reluzentes, cálices intrincados com vários encantamentos, colares de pérolas e pedras preciosas raras cujo corte sugeria que pertenceram a nobres ou seitas antigas. Mesmo que metade fosse apenas sucata ornamental, a riqueza que ele havia acumulado era impressionante. Certamente, deveria ser suficiente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 335. Ele deveria fazer isso ou não? O sistema levou apenas alguns segundos para contabilizar todas as moedas de ouro e exibir o número. Damon piscou, esfregando os olhos para se certificar de que não estava tendo alucinações. 999.342.600 moedas de ouro. Não 1 bilhão, ainda não, mas perto o suficiente para que sua cabeça girasse só de olhar. Era uma quantia astronômica, e Erin simplesmente lhe dera tudo sem pedir nada em troca. Ele se virou para ela e rapidamente a puxou para um abraço. Ela era realmente a melhor sugar mommy do mundo. Erin, por outro lado, piscou confusa. Seus braços se enrijeceram por um instante, claramente sem esperar o contato repentino. Ela nunca havia sido abraçada assim por ninguém. Meu senhor! Ela sussurrou, com a voz trêmula, como se temesse tê-lo ofendido de alguma forma. Eu fiz algo digno desta honra. Seus belos olhos azuis verdeados examinaram o rosto dele quando ele se afastou um pouco, tentando ler sua expressão. Damon deu um sorriso irônico, seus olhos vermelhos brilhando de diversão. Digno? Erin, você acabou de me tornar o jogador mais rico do EAT Online. Ele a segurou pelos ombros, dando-lhe uma leve sacudida. Você me deu o tipo de poder pelo qual guildas inteiras venderiam suas almas. Se eu não te abraçasse depois disso, eu seria o maior canalha do mundo. Seus lábios se abriram em um silêncio atordoado, depois se curvaram em um sorriso. Então, fico feliz, meu senhor. Se minha existência pode aproximá-lo do seu trono, então já estou realizada. Damon riu baixinho e a soltou. A melhor sugar mommy do mundo, sem dúvida. Erin piscou, inclinando a cabeça, confusa. Docinho. Mamãe. Ela não entendeu a frase em língua estrangeira. Damon quase engasgou com a própria risada. Esqueça. Obrigado. Sério, obrigado pela grande ajuda. Ele então voltou sua atenção para o restante do seu espaço de armazenamento. Agora ele tinha 1 bilhão, mas ainda faltava 1,5 bilhão. Havia muito mais trabalho a ser feito. Meu senhor. Kael'thorn deu um passo à frente, interrompendo seus pensamentos. Então, entregou a Damon uma bolsa de armazenamento. Estes são os tesouros e moedas de ouro que coletei de todos os baús de tesouro daquele lugar. Ah, bem na hora. Damon rapidamente pegou a bolsa e verificou o conteúdo. Ah, nada mal. Nada mal mesmo. Ele fez um sinal de positivo com o polegar para Kael'thorn. Eu não esperava que você coletasse tantos baús de tesouro em tão pouco tempo. Você se saiu bem. Mesmo que Irim tivesse coletado todas aquelas moedas de ouro e itens dos baús de tesouro e os entregado a ele, ele ainda tinha que reconhecer o esforço que o cara havia feito. Certo.
Então são 1 bilhão e mais uns trocados. Damon suspirou. Mesmo com o dinheiro da casa de leilões, ainda faltava mais da metade do valor. Damon recostou-se no trono, uma das mãos descansando preguiçosamente no braço da cadeira enquanto a outra folheava a contagem brilhante. Já estava perto de 1 bilhão, mas ainda longe de sua meta insana. Esse leilão vai ajudar, murmurou ele, meio que para si mesmo. Talvez mais uns 100 milhões, mas 1,5 bilhão a mais. TCH. Nem eu consigo tirar isso do nada. Seus olhos se estreitaram, os pensamentos a mil. Meu senhor, Irinho chamou. HMMM. Se me permite sugerir uma coisa. Ela se curvou e continuou. Eu li a mente de algumas das criaturas mais fracas. Existem algumas minas ricas em energia neste mundo, espalhadas por aí. Minas de mana. Damon assentiu. Ele também sabia sobre elas. Mas o problema era: por acaso você sabe a localização de algum? Irim balançou a cabeça. Por favor, me perdoe, meu senhor. Como eu não me importava com essa informação, nunca me preocupei em anotar as coordenadas exatas, admitiu suavemente, cheia de arrependimento. Os sussurros chegaram até mim como fragmentos, imagens dispersas de mentes moribundas. Só conheço as regiões gerais. Vastos vales onde o solo respira névoa, cavernas que exalam mana queimada e montanhas que sangram com luz à noite. Cada uma delas provavelmente abriga uma mina dessas. Damon deu um sorriso amargo. Ele não podia realmente usar aquela informação. Mesmo em sua vida passada, ele sabia que algumas guildas tinham controle sobre tais minas, mas, naturalmente, informações sobre sua localização eram guardadas em segurança e não eram de conhecimento público. Ele pensou por um tempo e então chamou Kaioton. Preciso que você vá até a casa de leilões e coloque esses itens à venda. Veja os preços atuais de itens semelhantes e tome as outras decisões por conta própria. Kaioton deu um passo à frente, curvando-se profundamente, a mão pressionada sobre o peito em solene reconhecimento. Como ordenar, meu senhor? Seus olhos se voltaram brevemente para a bolsa de armazenamento que Damon lhe estendia. Estava repleto de todos os tipos de itens valiosos. Continha itens raros, diversas armas poderosas, armaduras, acessórios e bugigangas encantadas suficientes para fazer qualquer guilda babar. Kaioton assentiu bruscamente, prendeu a bolsa no cinto, ajustou sua capa e, sem mais hesitação, desapareceu nos corredores do salão de sangue. Havia mais uma coisa que ele poderia leiloar, mas decidiu adiar. Damon olhou novamente para as muitas garrafas de cuspe que havia coletado. Se ele liberasse isso no mundo, haveria caos e comoção por toda parte, com até mesmo as guildas mais fracas subindo de nível rapidamente e ultrapassando as mais fortes. Tudo se tornaria aleatório, e aqueles que possuíssem sua saliva teriam a chance de se tornar campeões do novo mundo. De certa forma, seus fluidos se tornariam a maior moeda que o jogo já viu. Damon tamborilou um dedo no braço do trono, os lábios se curvando num meio sorriso irônico. Deveria fazer isso ou não? Por um lado, ele estaria dando uma vantagem aos seus inimigos, talvez até os ajudando um pouco. Isso lhe parecia um pouco perigoso. Mas, por outro lado, haveria caos. Damon sorriu. Ele sabia o que ia fazer. Deus vampiro mais forte. Capítulo 336. Você está interessado? Caos significava imprevisibilidade, e imprevisibilidade significava oportunidade. Damon era alguém que prosperava no caos. Se ele espalhasse livremente seus fluidos corporais por este mundo, isso poderia atrapalhar muita coisa. Toda a linha do tempo de sua vida passada seria descartada, e tudo o que acontecesse seria novo. Não que isso importasse. Graças a ele, a linha do tempo já estava irreconhecível. Ele não poderia causar mais danos a ela. Na verdade, o que quer que ele fizesse só atrapalharia os planos dos outros figurões. Ora, seu cuspe tinha o poder de até mesmo foder os planos de muitos deuses. Damon ainda não tinha ideia de muitas coisas, como quem eram esses supostos deuses e quais deuses estavam de olho em seu mundo, quais planos eles tinham em mente para o futuro, e assim por diante. Mas ele sabia que não podia ser nada bom. Caso contrário, a importância deste jogo poderia ter sido de alguma forma vazada, e muito mais pessoas poderiam estar jogando-o seriamente neste momento. Felizmente, a popularidade do jogo estava cuidando disso sozinha, mas ainda assim, Damon sentiu que as coisas poderiam ter sido feitas melhor. Os Super 10 poderiam ter se revelado logo no início e começado a recrutar e treinar pessoas em massa, preparando-as para o futuro.
Ele não era especialista nessas coisas, e outros líderes experientes poderiam ter lidado com a situação muito melhor. Em vez disso, eles foram arrogantes, reservados e lentos, deixando a ganância e o orgulho os cegarem. Nesta vida, nem um mês se passou desde o lançamento do jogo. Mas em sua vida passada, mesmo depois de 3 anos, todos ainda acreditavam que aquilo não passava de um simples jogo. Só por isso, Damon conseguia entender a intenção dessas guildas. As pessoas comuns do mundo não passavam de peões para elas. Ironicamente, ele tinha quase certeza que essas guildas não passavam de peões para seus deuses. Eles queriam que as massas fossem ignorantes, fracas, distraídas por bugigangas brilhantes de saques e pequenas disputas PVP, enquanto os verdadeiros fundamentos do poder eram silenciosamente reivindicados nas sombras. Por quê? Eles queriam escravizar a todos. Ovelhas deixadas para engordar enquanto lobos afiavam suas presas. Os lábios de Damon se curvaram em um sorriso frio de escárnio. Se eles acham que podem controlar este mundo como da última vez, murmurou baixinho, tamborilando os dedos no trono, então vão ter um despertar cruel e cruel. Ele não era nenhum tipo de herói ou salvador, mas com certeza adoraria acabar com os planos daqueles filhos da puta. Afinal, um maldito apocalipse estava chegando ao planeta. Quem sabia o que poderia acontecer se as coisas se tornassem caóticas? O pensamento fez seu sangue ferver, uma excitação perversa percorreu seu peito. E que melhor maneira de derrubar a prancha do que liberando algo que ninguém poderia prever? Seus olhos se voltaram para as garrafas novamente. Ele deveria cuspir nos planos desses deuses. Damon permaneceu em silêncio por um longo momento antes de se decidir. Que o mundo queime. Era hora de enlouquecer. Ele se levantou para ir pessoalmente à casa de leilões quando de repente se lembrou de algo. Havia 2 pessoas a quem ele devia algo. Sentou-se novamente e enviou uma mensagem para Espectro Sangrento. Venha até o salão de sangue. Tenho algo legal para lhe dar. Era apenas uma mensagem simples, mas o impacto que teve foi claro. Em poucos minutos, chamadas e mensagens bombardearam a interface do sistema e, alguns minutos depois, um guarda acólito de sangue escoltava 2 figuras até a sala do trono. As portas da sala do trono se abriram com um rangido, e Espectro de Sangue entrou, arrojado como sempre, e belo como sempre. Mas, naquele exato momento, sua aparência heroica e seu sorriso cavalheiresco de sempre haviam desaparecido. Em vez disso, seu rosto estava cheio de dentes enquanto ele corria para encontrar Damon. Chefe Deus Sangrento, você finalmente me chamou. Como vai? Eu assisti a batalha toda de perto. Você foi incrível. Damon sorriu. Seu olhar se voltou para Phoenix, que caminhava silenciosamente atrás dele. Ao contrário da tagarela alegre, a mulher era muito silenciosa. No entanto, seu silêncio dizia muito. Damon assentiu. Obrigado. Ele a encarou ao dizer isso. Apenas 2 palavras, mas que tinham peso. Ah! Não agradeça só a ela, chefe. Eu também estava lá, lembra? Primeira fila. Eu até torci por você, chefe Deus do Sangue. Damon deu uma risadinha baixa, balançando a cabeça. Eu estava agradecendo a vocês 2. Vocês contribuíram na hora certa e ajudaram a balançar a balança a meu favor. Nós não fizemos muita coisa. Phoenix finalmente abriu a boca. Não precisa ser humilde. Damon tirou um frasco do seu armário e entregou a Espectro Sangrento, que já havia corrido até seu trono e quase tropeçou no último degrau de tanta ansiedade. Ele arrancou o frasco da mão de Damon com as 2 palmas, como se fosse algum tipo de relíquia sagrada. Bem, chefe. Isso é. Espectro Sangrento gaguejou, tentando ao máximo dar um palpite convincente e impressionar Damon, mas ele não tinha a mínima ideia do que era. Não se parecia com nada que ele conhecesse. Espectro de Sangue virou o frasco várias vezes nas mãos, examinando o conteúdo com os olhos semicerrados. Algum tipo de elixir de poder? Ele se preparou para abri-lo e analisar o conteúdo quando Damon o interrompeu imediatamente. Pare. Eu não faria isso se fosse você. Você não aguenta o veneno que tem aí dentro. Phoenix arregalou os olhos enquanto seu olhar se alternava entre Damon e o frasco. As poucas palavras de Damon foram suficientes para fazê-lo adivinhar instantaneamente o conteúdo do frasco. Mas ela não conseguia acreditar. Ela rapidamente caminhou até Damon também, aumentando o passo, e pegou o frasco das mãos de Espectro Sangrento. É o mesmo veneno que foi leiloado naquele dia? Ela perguntou, olhando para Damon em choque. Damon recostou-se no trono, uma perna cruzada sobre a outra,
e a observou com um sorriso irônico repuxando os lábios. Tenho mais algumas. De onde veio essa? Está interessada? Deus vampiro mais forte. Capítulo 337. Você tem mais de um? Os dedos de Poenix apertaram o frasco, os nós dos dedos empalidecendo. Ela olhou para o líquido e depois para Damon, como se procurasse em seu rosto algum sinal de zombaria. Mas não havia nenhuma. Apenas aquele sorriso malicioso e perigoso que prometia que ele estava falando sério. Espectro sangrento, por sua vez, quase se assustou. Chefe, tá de brincadeira? Interessado? Claro que sim, estou interessado. Essa coisa quase levou um leilão à loucura, e você só está distribuindo? Ele riu, o som agudo e descontrolado. Chefe Deus sangrento, você é generoso demais. Damon riu. Bem, não estou exatamente distribuindo. O primeiro sai de graça, considerando nosso relacionamento anterior e sua ajuda oportuna. Mas estou com pouco dinheiro no momento, então você tem que comprar o resto comigo. Espectro de sangue ofegou. Fênix congelou em choque. Você tem mais de um? Ambos sussurraram em uníssono. Damon sorriu novamente. Digamos que eu tenho tantos quantos você poderia querer. O queixo do espectro sangrento caiu tanto que quase atingiu o chão de pedra polida. Então, com uma explosão repentina de energia maníaca, ele ergueu as mãos. Chefe Deus sangrento, seu louco. Você está incrível como sempre. Adorei, mano. Enquanto seu irmão vociferava como um idiota, Poenix apertou ainda mais o frasco, sua calma habitual se desfazendo enquanto suas pupilas dilatavam. Isso é impossível, ela sussurrou, quase para si mesma. A casa de leilões tratara uma única gota daquele veneno como um tesouro inestimável, algo tão raro que guildas inteiras quase se despedaçaram por ele. No entanto, Damon estava sentado em seu trono, sorrindo como um demônio com um suprimento infinito. E o que aconteceu na casa de leilões foi apenas o trailer. Ela já ouvira vários rumores em seus círculos sobre a potência e a eficiência do veneno. Os figurões já haviam enviado muitos de seus homens para procurar especificamente por esse item mítico, pois era absolutamente revolucionário. Ela não sabia exatamente o que haviam matado com aquilo, mas sabia que todos estavam em busca do elixir raro do alquimista que o havia criado como se não houvesse amanhã. Sabia que todos estavam extremamente frustrados com isso, já que não conseguiam encontrar nenhuma única pista. Ela nunca imaginou que Damon estaria por trás de tudo. Os lábios de Poenix se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Seu coração batia forte contra as costelas enquanto o peso da compreensão a dominava. Você consegue criar este elixir? Perguntou ela lentamente. Sim. Pode-se dizer que sim. Damon sorriu. Poenix ficou em silêncio novamente. Ela continuou encarando Damon, deixando ir desconfortável. Então, inesperadamente, perguntou algo que Damon não esperava. Pode me dizer para que precisa do dinheiro? Damon estaria mentindo se dissesse que não estava surpreso. Mas não demonstrou isso no rosto. Continuou olhando para a bela mulher, que não parecia menos deslumbrante do que Lin. Ele tinha o mesmo sorriso educado no rosto quando respondeu casualmente. Por administrar o salão de sangue. Outra guerra está chegando. Ele não mentiu. Não sentiu necessidade disso. Além disso, não era realmente um segredo. Muitos jogadores já deveriam saber disso, seja pelo quadro de missões do Salão Sangrento, pela Igreja Sagrada ou pelo Templo Divino. A mulher à sua frente era claramente muito astuta, e não havia sentido em esconder algo tão trivial dela. Quanto dinheiro você precisa? Ela perguntou novamente. Damon sorriu. Desta vez, não deu números exatos. Respondeu apenas vagamente. Muitos. Os olhos de Poenix se estreitaram levemente. Ela era perspicaz o suficiente para saber quando alguém estava sendo evasivo. Não insistiu no assunto. Trocou um olhar com o espectro de sangue e continuou. Tenho algumas informações que podem ser úteis para você. Elas podem lhe render muitas moedas de ouro. Estou falando de milhões. Ela mal terminou de falar quando o espectro sangrento acrescentou apressadamente. Chefe, também temos alguns milhões de moedas de ouro conosco. Posso lhe dar tudo o que temos. Poenix o encarou, e ele rapidamente se acalmou. Ela então falou em seu nome. Naturalmente, estamos dispostos a oferecer tudo o que temos se você precisar do dinheiro. Temos cerca de 50 milhões de moedas de ouro. Se isso for suficiente, podemos simplesmente fazer um acordo aqui agora. Mas suspeito que você precise de muito mais moedas de ouro do que isso. Damon assentiu. Sim,
Mas eu não recusaria os 50 milhões se você me desse aqui agora. O rosto de Phoenix se contraiu, mas ela sabia que não deveria perder a oportunidade de ajudar o cara que poderia muito bem um dia dominar o mundo inteiro. Então considere feito, disse ela calmamente. 50 milhões, transferidos imediatamente. O sorriso de Damon se alargou enquanto observava. Astuto, implacável e disposto a arriscar alto. Ele gostou disso. A notificação chegou prontamente, e ele ficou 50 milhões mais rico, assim, do nada. Para concluir a transação, ele também retirou cerca de 25 frascos e os entregou. Era muito mais do que havia leiloado no dia anterior, mas ele não se importava. Embora esses dois pudessem não ser seus amigos próximos ainda, eram aliados em potencial que haviam provado seu valor em um momento crucial em que ele precisava deles. Ele não planejava ser mesquinho com eles. Nem a Fênix nem o espectro de sangue fingiram rejeitar a oferta e aceitaram rapidamente. Obrigado, mano. Isso é realmente uma bênção, disse o espectro de sangue com entusiasmo. Seu sorriso se alargou tanto que parecia que seu rosto poderia se partir em dois. Chefe Deus sangrento, você é a melhor coisa que já nos aconteceu. Com isso, nosso futuro ficará muito mais fácil. Podemos subir de nível alucinadamente e chegar ao topo. Phoenix não se emocionou. Tentou manter a calma, mas seu corpo tremia da cabeça aos pés, revelando claramente seus sentimentos. Deus vampiro mais forte. Capítulo 338. Minas de Fordamon acenou para os dois. Não me agradeçam ainda. Lidar com isso vai ser muito complicado. Até o menor erro pode acabar com vocês, junto com o chefe que vocês querem matar. Vocês precisam ter muito cuidado e tomar as precauções certas. Ele fez uma pausa, refletiu por um instante e continuou. Se você tiver alguma habilidade que lhe conceda a imunidade pelos próximos 10 segundos, essa seria a melhor maneira de usar este veneno. Phoenix assentiu. Eu já esperava por isso. Eu realmente tenho uma habilidade assim e pretendo usá-la. Damon ergueu uma sobrancelha, intrigado. Ah? Então você já está um passo à frente. Espectro sangrento, por outro lado, parecia um pouco frustrado. Mana, que habilidade é essa? Estou confuso. Desde quando você tem uma habilidade dessas? Ele olhou para ela, genuinamente confuso, o que fez Damon olhar para ela também. Damon rapidamente percebeu que a pobre mulher havia blefado na frente dele e até mesmo conseguido. Mas, graças ao irmão dela, a mentira dela ficou evidente. Phoenix parecia indiferente, mas ele podia ver o leve rubor em suas bochechas e a raiva borbulhando dentro dela. Ela provavelmente queria matar o irmão naquele momento. Mas se controlou. Vamos conversar sobre isso depois. Agora, acho que devemos contar ao Deus Sangrento sobre a mina de Ford. Acho que ele não tem tempo para suas conversas fiadas. Damon recostou-se no trono, com o olhar divertido brilhando. Ele não a repreendeu, embora pudesse facilmente ter feito isso. Em vez disso, deixou que ela mantivesse a dignidade, guardando o pequeno deslize para mais tarde. Minha Ford, repetiu Damon. Ele não pensou nisso a princípio, mas agora que ouviu o nome, lembrou-se de que uma das guildas de nível médio de sua vida passada era obcecada por esta mina. Thundercats. É isso aí. Eles ficavam praticamente o tempo todo em Ginford City até que finalmente um dos Super 10 os expulsou. Ele sempre pensou que fosse sobre a masmorra em Ginford City, que tinha uma grande chance de derrubar ovos de animais de estimação, mas talvez houvesse algo mais, afinal. Se Phoenix estivesse falando a verdade, talvez aqueles caras estivessem guardando algo muito maior o tempo todo. Algo que eles não eram fortes o suficiente para monopolizar para sempre. Interessante. Vamos lá. O que há de tão especial nessa mina que você está trazendo de repente para mim? Perguntou Damon calmamente. Phoenix assentiu e rapidamente começou a explicar. Ginford City tem uma masmorra e uma mina. A masmorra é boa, mas a mina é melhor. Os minérios da superfície são lixo, uma cortina de fumaça perfeita. Mas os túneis mais profundos produzem cristais de mana raros, nós de energia brutos e condensados. Refinados corretamente, eles podem ser vendidos por quantias absurdas de ouro. Quem controla a mina controla um rio constante de riqueza. O suficiente para financiar exércitos. Espectro Sangrento também se intrometeu. Chefe, estamos falando de milhões. E a melhor parte? Os presas de ferro, que atualmente estão agachados ali na masmorra, não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Eles só veem isso como um local de trabalho de baixo valor,
Presa fácil. Como vocês sabem disso? Damon estava curioso. Cara, vimos um comerciante gritando com alguém, dizendo que era corrupto e xingando pra caramba. A Mana resolveu perguntar a ele sobre isso, e o cara desabafou tudo depois de olhar para Manazorna. Espectro Sangrento sorriu orgulhoso. Phoenix olhou feio para ele, mas o cara estava completamente alheio. A Mana só precisou sorrir um pouquinho para ele, e o cara estava mais do que disposto a revelar todos os detalhes da mina. Phoenix não aguentou mais e interrompeu, mas há um problema. A mina fica bem longe da cidade, e há alguns indígenas locais morando na área. Essas pessoas são muito violentas e se recusam a sair da área. Eles também não permitem que ninguém entre na mina. Os clãs tribais não são apenas violentos, são fortes. Eles conhecem a terra de Cabo Arrabo e lutam como demônios para proteger seu território. Nem mesmo os presas de ferro conseguiram atravessá-los. É por isso que a mina ainda não foi totalmente explorada. Espectro Sangrento interveio novamente. Mano, esses caras são selvagens. Eles lutam com tudo e são incrivelmente fortes. Tentamos lutar contra um dos caras que vagava sozinho pelas áreas externas. Nem Phoenix nem eu conseguimos derrotar aquele cara sozinho. Na verdade, ele quase matou nós dois. Damon pensou em silêncio. Tentou se lembrar de qualquer detalhe sobre aquele lugar, mas a cidade era bem comum, e ele não tinha estado lá muitas vezes. Vocês dois, quase mortos por um único tribal perdido. Isso é dizer alguma coisa, considerando que vocês dois não são exatamente fracos. Os lábios de Phoenix se comprimiram em uma linha fina. Ela claramente não gostava de admitir, mas também não era tola o suficiente para fingir o contrário na frente dele. Eles não são mobs comuns, Deus do sangue. Não são os típicos spawns de masmorras ou elites errantes. Eles estão apenas no nível 60, mas lutam com precisão, coordenação e habilidade, como um clã guerreiro criado exclusivamente para a batalha. Era mais como lutar contra um chefe de ataque do que contra um NPC. Espectro Sangrento acenou dramaticamente. Exatamente. O cara não tinha arma, só uma lança de osso e tatuagens pintadas por todo o corpo, e ele se movia como um raio. Juro que ele desviou das minhas habilidades tão facilmente. Senão, eu não teria perdido a luta. Damon permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de assentir. Certo. Suas informações parecem sólidas o suficiente. Definitivamente vale a pena investigar. Venham. Vamos dar uma olhada neste território imediatamente. Se for mesmo uma mina de mana, pode ser inestimável e até mesmo o suficiente para resolver meu problema atual. Preciso de 1 hora ou mais antes de sair para cuidar de alguns assuntos pessoais. Então, vejo vocês dois em Geofford City em breve. O que acham? Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 339. Eu não vim aqui para lutar. Espectro Sangrento abriu um sorriso de orelha a orelha. Chefe, você vem mesmo com a gente? É isso aí, gritou ele, erguendo o punho no ar. Os presas de ferro, os tribais, quem quer que eu esteja naquela mina, nenhum deles tem chance se você estiver em campo. Isso vai ser lendário. Phoenix deu um sorriso fraco antes de começar a sair do salão de sangue com uma expressão envergonhada. Claramente, ela queria se distanciar do irmão, fazendo parecer que eles não estavam juntos. Mana, espere por mim. Gritou Bloodwright e correu atrás dela. Damon só conseguiu rir dos dois enquanto os observava partir. Logo depois que eles partiram, ele começou a ativar o portão de sangue novamente, preparando um portal para as tumbas ocas, um local onde a maioria dos jogadores mortos-vivos costumava se reunir. Era hora de conhecer seu próximo cliente. O portão escarlate se abriu sibilando como uma ferida no espaço, sangrando em fios de sangue e névoa do submundo. Damon se aproximou, sua mente já calculando. Seria uma negociação difícil. Ele sabia disso. Ele decidiu não trazer Irin ali e se encontrar com o cara sozinho. A coisa toda seria extremamente imprevisível, então era melhor fazer tudo sozinho. Era muito importante que ele se mantivesse discreto durante a negociação, e Irin não era exatamente discreta. Aquele desgraçado provavelmente já tinha preparado alguma emboscada para ele. Talvez precisasse matá-lo algumas vezes só para passar a mensagem. Damon suspirou. Isso seria problemático. Ser um cara legal às vezes era muito difícil. Então, ele entrou no portal e desapareceu. No segundo seguinte, apareceu no território familiar das Covas Ocas. Uma onda de frio mortal atingiu, carregada com o fedor de carne em decomposição.
Toda a paisagem estava envolta em uma névoa meio neblina, meio nebulosa. Lápides irregulares se projetavam do chão como dentes quebrados, enquanto mãos esqueléticas ocasionalmente se soltavam da terra antes de voltarem a um silêncio inquieto. O lugar inteiro parecia muito assustador e um tanto assustador, mas não estava exatamente deserto. Ao redor dele, jogadores circulavam. Havia vários jogadores também. Afinal, assim como os vampiros, a classe necromante também tinha muitos seguidores. Na verdade, em sua vida passada, essa havia sido uma das principais classes escolhidas pelos jogadores. Poucos se converteram à raça dos mortos-vivos devido à feiura da maioria dos avatares mortos-vivos e ao fato de a maioria das mulheres os acharem assustadores, mas a necromancia em si era bastante popular. Ao redor de Damon, muitos necromantes encapuzados marchavam com lacaios esqueléticos a reboque, guerreiros ossudos fazendo barulho com armas enferrujadas, abominações costuradas avançando pesadamente atrás deles como pesadelos de retalhos. Embora o lugar cheirasse a morte, pulsava com atividade. Damon estava completamente coberto, com um capuz escondendo o rosto, então se moveu silenciosamente pela multidão. Ser um jogador da facção sombria o ajudou a não se destacar, mesmo sendo de uma raça diferente. Ele saiu rapidamente da área principal e entrou na parte mais profunda das covas ocas, onde havia menos jogadores. O ar ali era mais denso, a névoa engolia o som, e cada passo esmagava ossos semi-enterrados no solo enegrecido. Damon sabia exatamente para onde ir. De fato, na extremidade oposta do cemitério, as ruínas de uma catedral em ruínas se erguiam, com suas torres quebradas, seus vitrais estilhaçados e substituídos por proteções necróticas pulsantes. Uma dúzia de cavaleiros esqueléticos montava guarda na entrada, com suas chamas da alma tremulando como olhos vigilantes. Conforme Damon se aproximava, várias cabeças com capacetes de caveiras se viraram para ele em sinistro uníssono. Os guardas cruzaram suas armas, formando um X que bloqueava seu caminho. Antes que ele pudesse falar, as grandes portas da catedral se abriram com um rangido, e um chiado de névoa fria saiu delas. Das sombras lá dentro, surgiu um garoto baixo e magro, envolto em vestes negras bordadas com runas brancas como osso. As vestes eram um pouco largas para ele, com as bordas até arrastando no chão. Ele também segurava um cajado que parecia enorme. Damon percebeu que todo o conjunto era de altíssima qualidade, talvez até um conjunto completo de equipamentos de nível épico, mas ainda assim só ficava cômico em uma pessoa daquele tamanho. Era como se ele estivesse usando uma fantasia de Halloween. Damon teve que se esforçar muito para não cair na gargalhada ao ver o garoto. Seus olhos verdes flamejantes, encarando Damon com uma intensa aura assassina, só pioravam tudo. Damon sabia que já havia insultado o sujeito várias vezes antes, mas não queria mais fazer isso. Não fazia sentido. Ele havia sido enganado, assim como todos os outros de sua vida passada. Este era o deus Necro que todos amavam e por quem torciam. Este era o herói sombrio que as massas amavam. Não havia outra opção a não ser aceitar a dura verdade. Eu não vim aqui para lutar. Damon rapidamente decidiu esclarecer o mal-entendido. Seus olhos vermelhos brilharam sob o capuz enquanto ele levantava as mãos levemente, em um gesto de trégua. O cajado do garoto tremeu por meio segundo antes de bater no chão de pedra com um estalo agudo. Faíscas verdes mortais sibilaram para cima como vagalumes. Os guardas esqueléticos se agitaram, mas não avançaram. A voz do garoto então soou estridente e venenosa. Por quê? Está com medo de mim agora, Deus do sangue? Não, não sou. Damon esperou um momento, pois se sentia envergonhado demais para sequer dizer isso em voz alta, mas o fez mesmo assim. Deus Necro. O garoto, no entanto, não pareceu se importar nem um pouco. Deus do sangue vs. Deus Necro. Vamos ver de uma vez por todas quem é o Deus mais forte. Ele bateu com o cajado no chão novamente. No segundo seguinte, sem aviso, o chão se abriu sob os pés de Damon quando várias garras esqueléticas surgiram das pedras rachadas, tentando alcançar seus tornozelos. Deus vampiro mais forte. Capítulo 340. Deus do sangue vs Deus Necro. Segunda rodada. A neblina se adensou em uma parede rodopiante, e uma dúzia de mortos-vivos blindados se levantaram em uníssono, escudos erguidos e lâminas brilhando com fogo espectral. Damon nem se mexeu. Seus lábios se contraíram enquanto ele olhava além do espetáculo impressionante para o garoto que sorria como um vilão maligno. Ele soltou um suspiro. Isso ia levar muito tempo.
A menos que... Damon, de repente, sorriu ainda mais maliciosamente. Era hora de mostrar quem era o verdadeiro vilão ali. Ele decidiu demonstrar seu produto em primeira mão. Um bom vendedor jamais deixaria passar uma oportunidade de marketing como essa. Sem hesitar, ele pegou um frasco com sua saliva e, bem na frente dos olhos do garoto, estourou a rolha e jogou o conteúdo ao vento. Antes que o garoto pudesse reagir, ele usou bala de vento, uma habilidade simples agora perigosa e mortal. Ele criou uma bala de vento após a outra, cada uma contendo um pouco de sua saliva. Era apenas uma pequena quantidade, mas era mais do que suficiente para o efeito. Várias balas de vento se espalharam em todas as direções e, mesmo quando o deus Necro tentou se esquivar, acabou sendo atingido por uma. A bala passou pela névoa rodopiante e atingiu a manga do deus Necro, fazendo-o cambalear instantaneamente. Seu cajado tremeu em suas mãos, e seu rosto empalideceu enquanto uma veia de um roxo doente se espalhava por seu braço antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Ele nem teve tempo de tentar suprimir o veneno antes que sua saúde se deteriorasse e seu corpo enfraquecesse. Em seus últimos momentos, ele encarou Damon boquiaberto, com os olhos cheios de fúria e ódio. O corpo do garoto desabou contra as pedras da catedral, o cajado tilintando em seus dedos flácidos. Seus cavaleiros convocados congelaram no meio do caminho e então desabaram em uma chuva de ossos quebradiços, suas chamas espectrais se apagando como velas se apagando. Toda a barreira de névoa se dissolveu em segundos, deixando apenas o fedor de podridão. Atrás deles, os jogadores necromantes que assistiam permaneciam paralisados, com os olhos arregalados e a descrença estampada nos rostos pálidos. O deus Necro, seu suposto prodígio, fora eliminado em menos de 10 segundos. Nenhum duelo glorioso. Nenhuma troca prolongada. Apenas um único ataque e o sujeito notório estava no chão. Damon avançou como se não tivesse acabado de eliminar um dos prodígios mais temidos da facção sombria em menos de um instante. Ele caminhou até lá e pegou o cajado que o deus Necro havia deixado cair, cajado de osso espectral, um artefato necrótico forjado a partir da espinha de um lixo e vinculado a fragmentos remanescentes de sua vontade. Aumenta a afinidade necromântica em 20%, aumenta o número de invocações esqueléticas em 5% e amplifica a magia da morte em 20%. Vinculado ao equipar. Pode ser aprimorado. Damon arregalou os olhos. A descrição em si não era grande coisa e o cajado nem sequer oferecia atributos bônus, cumprindo apenas a função básica de aumentar o número de invocações, a afinidade e o dano total. À primeira vista, não impressionava, mas o pequeno detalhe de que podia ser aprimorado fez toda a diferença. Isso significava que o cajado poderia até ser transformado em um item lendário. Talvez essa tenha sido a razão pela qual Necrogon se tornou tão poderoso em sua vida passada e foi capaz de enfrentar uma super guilda de igual para igual, mesmo estando sozinho. Damon rapidamente jogou o cajado em seu inventário e começou a caminhar em direção ao ponto de renascimento do lado de fora dos portões da catedral. Cruzou as mãos atrás das costas e esperou pacientemente. Demorou cerca de 5 minutos, mas logo a figura familiar apareceu à sua frente. Seu desgraçado. O rosto do garoto estava pálido de raiva e vergonha, os olhos verdes brilhando com ódio. Damon não deixou falar. Viu como suas defesas são patéticas. Seus cavaleiros de ossos. Sua névoa. Até seu cajado. Tudo se desfez com um único frasco do meu veneno. Imagine, por um momento, se em vez de ser sua ruína, fosse sua arma. Que diabos você está falando? Morra logo, porra. O garoto não ouviu direito, pois ficou ali tremendo de raiva incontrolável, totalmente preparado para atacar mais uma vez. Damon suspirou. Vamos fazer isso mais algumas vezes? Ele pegou outro frasco e o garoto recuou instantaneamente. Eu posso ficar aqui o dia todo, te dando um frasco, e você pode continuar voltando para desabar aos meus pés. Ou, talvez você possa me ouvir de verdade? O garoto tremia, apertando o cajado com força, o rosto uma máscara distorcida de fúria. Cada parte dele gritava para atacar, para despedaçar Damon. Eu vou matar você, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Damon não sabia mais como se comunicar com aquele idiota. Cara, eu só quero te vender essa merda. Ele se aproximou sombriamente, apareceu bem na frente dele e gritou alto para que desta vez o idiota pudesse ouvi-lo. O garoto se encolheu quando Damon apareceu a centímetros do seu rosto. Cara, escuta, Damon latiu, sacudindo o frasco debaixo do nariz.
Você ouviu falar do elixir de veneno que foi vendido por alguns milhões de dólares na casa de leilões recentemente? É a mesma merda. Quero vender para você. Hã? Pela primeira vez, além da raiva, havia também um traço de confusão no rosto do garoto. Vender? É, vender. Eu te disse que não vim aqui para lutar. Vim aqui para te vender um pouco dessa coisa boa. Damon suspirou. Então, pegou o cajado que o garoto havia deixado cair e o ofereceu de volta. Agora eu posso vender isso para você também. Se você quiser. O rosto do deus negro se contorceu, oscilando entre indignação e perplexidade. Me devolve isso, seu desgraçado. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.